2, 1, começando mais um Parla Moca. Tchau, Belo, tchau, Bela. Gente, este episódio de hoje está mais do que especial, mais do que saboroso. Está bonito também, porque nós temos aqui dois irmãos que, além de competentes, simpáticos, são lindíssimos e estão mudando toda a cara da Moca, da gastronomia da Moca, colocando a Moca no mundo, no centro gastronômico mundial. Com vocês, o meu querido Felipe Zanuto! Obrigado pelo convite. Bem-vindo, Valeu, Felipe. obrigado. Bem-vindo, Ricardo, Felipe. Ó, Felipe, 37 anos, fundador da Nós, CEO da Nós, né? Que é responsável pelas casas Pizza da Moca, Honesta, da Moca Pizza Shop e Hospedaria. E também ele é formado em gastronomia pela Anhembi Morumbi e Le Cordon Bleu. Acho que é chiquérrimo, jurado do programa Que Bela Pizza no GNT. Maravilhoso! Parabéns, obrigada por estar aqui com a gente, viu, Obrigado a Felipe? vocês pelo convite. E nossa que convidada? honra, deu certo. Deu certo. É. Ô, Ricardo, e nossa convidada maravilhosa? Nossa convidada é a Bruna Zanuto, irmã do Felipe aqui, que inclusive a gente fez uma capa com ela em 2022. Ela é formada em marketing, sócia e diretora operacional da Pizza da Moca. Ela destacou que ela é mamãe da Lorena, sua função preferida. Isso, Achei obrigada pelo convite. Não, obrigado Muito por vocês terem viu? aceitado. Até estava comentando com a Michele que vocês já estavam na nossa lista de convidados desde o número 1. Não, e eles são lindos, né? É. São aqui da Moca. Então, primeiro eu quero conhecer um pouquinho da história de É. vocês. Bruna, vocês são aqui da Moca, nasceram aqui, foram criados aqui. Conta um pouquinho da família, como que é? Família Sim. Zanuto. Isso, nós nascemos aqui na Moca, a gente morava no Oratório, moramos a vida inteira aqui na Moca, família toda da Moca, e é isso. A gente Estudaram na Moca também? Estudamos na Moca e também na Vila Zelina, Tá. no São Miguel Arcanjo. Ah, os dois? São Miguel? Sim. Sim. Ah, que legal. A gente morou uma época lá. Na Vila Zelina? É, Legal. uns 3 anos. Eu acho que foi 3, isso. 4 anos. 3, a gente 4 morou. anos. Foi esse período que vocês estudaram lá no São Miguel Arcanjo. São Agora Miguel- vocês continuam morando aqui no bairro da Moca? Eu continuo. Continua na Moca. Eu saí também, quando eu casei, eu fui morar no Tatuapé, que meu marido era de lá, mas convenci voltar pra A cá. gente Tá bom. sempre faz isso, não é mesmo? Sou bem apegada Legal. ao Sempre bairro. volta. Legal, que O bacana. Felipe tá guardando dinheiro para vir para Moca. É. Ele tá morando em Alphaville agora. O Felipe tem que vir pra Moca, porque, bom, ele tem, né, os empreendimentos aí, Tem que rodar, né? né, Felipe? Em vários lugares. Eu moro num ponto estratégico que eu consigo ir para os outros lugares também, né? Legal. A gente chamou de embaixadores da gastronomia da nossa Moca, né? Porque vocês estão com unidade em Pinheiros, unidade também no Itaim, não é isso? Isso. E levando o nome da Moca, né? Com a pizza da Moca e a hospedaria também, né? Para Pro todo mundo, né? Pro mundo. Entramos no ranking em 2022 2022, 2023 também. também, né? Também. Há quanto tempo tem a pizza da Moca? Vai fazer mês que 13 vem anos. 13 anos. Em 13 julho. anos. Mas naquele ponto? Não. Não, né? Naquele Começou ponto. na Guaimbé, né? Tá. Na mesma calçada da Multilíbano. Entre o estacionamento da Multilíbano e... Era um sobradinho também lá, não era? Era Uma Era um casinha. sobradinho, era uma casinha. A gente só tinha a frente no começo, né? É um sobrado, mas o dono morava no fundo ali, o dono do imóvel, né? E a gente ficou lá 7 anos ou... 6 anos. 6 anos. 6 anos. A gente ficou 6 anos lá. Foi o começo, ali foi um lugar E era especial. assim, pra interessante, gente. porque quantos lugares tinha? Nossa, a primeira versão da Pizza da Moca tinha 8 lugares. Exclusivo. Não, 8 era lugares. normal você passar nervoso, porque E aí tava ela foi sempre tendo várias lotado. versões depois. Aí depois teve 20, não, depois teve 12, 15, aí depois a gente fez uma de 27 lugares. Que legal. Que foi em 2014. Lá na Guaimbé mesmo. Foi Você 2014. conseguiu... Foi quando eu entrei que a gente fez a reforma lá embaixo. E aí Vocês vocês conseguiram. foram pra Rua da Moca ali. É Rua da Moca, né? Rua da Ali Moca. ainda, Rua da né? Moca. Rua da Moca ali, vocês estão há quanto tempo lá?
Então, 7 anos. 7 anos também. anos. É E Rua tá da Moca sempre com louco. Sacramento Black. Blake, é. É, isso, né? E tem segurança lá, gente. Eu chego toda noite, eu passo em frente, eu já pedi a pizza dele lá, mas agora eu quero ir lá, ir pessoalmente ao local, desfrutar, porque assim, o ambiente, pelo que tudo que a gente vê, é muito aconchegante, é muito Muito gostoso legal. e bem italiano, né? E o sabor da pizza, a massa, o tomate, tudo, espetacular. E agora vocês colocaram a Moca no ranking do mundo. De pizzas do mundo. Como é que é isso? Isso tem o seu dedo, né, Bruna? Porque você é formada em marketing. Isso é muito importante também para uma empresa conseguir estar, poxa, em algo tão grande. Porque imagina, você tá entre as 100 melhores pizzas do planeta Terra. Daqui a pouco da galáxia, ETs e tudo. Mas não vamos entrar nesse assunto. Mas olha que coisa incrível. Como que vocês foram participar desse evento? Isso tem muitas mãos, né? Esse é um trabalho que começou lá há 13 anos atrás. Então, tá. não é um trabalho de agora. É um trabalho de 13 anos atrás, que vem se consolidando, né? Na realidade, esse prêmio já existe há bastante tempo, mas a América Latina não participava. Se eu não me engano, tá? Essa informação, fazem uns 5 anos que começaram a chamar algumas pessoas, começaram a ter esse prêmio na América Latina. E o ano passado, esse ano, foi o primeiro ano que teve a premiação da América Latina. Tá. Tem um Qualify antes para saber quem que está participando? A gente sabe que tem um jurado que vem, um crítico, mas a gente não sabe quem é. Ah, tá. Esse ano foi alguém. Vem não é nada alguém. de a gente tem que se inscrever. não é Nada vocês se de... inscrevendo. Não, de maneira Não. nenhuma. Ninguém se O inscreve. cara fica girando pizzarias. Fica girando. Ai, que trabalho ali, lindo. né? Gostoso. Deve ser um trabalho muito bom, E né? ainda é pago, né? Ainda vai pra viajar o mundo e Pago. comer pizza. Eles não se identificam, eles chegam, fazem uma verificação do espaço. Até eles colocaram nesse ano, né, no prêmio, eles colocaram algumas regrinhas lá. Então, eles avaliam num todo, não é só a pizza em si. Certo. Então, se tem todos os produtos, se tem os drinks, o ambiente, é uma avaliação. Mas a gente não sabe quando eles vêm, quem são. Que legal. Isso é mais legal ainda, né? Parece Porque que dá mais credibilidade. É uma pontuação, que eles vêm, dão uma pontuação e aí vai fazendo essa pontuação. Esse ano vão 10 pizzarias da América Latina, que é o Prêmio Inápolis, dia 10 de setembro. Esse é um detalhe importante. Uau. Eles buscam uma pizza com essa pegada napolitana. Então, isso não fica muito claro. Mas assim, se você olhar o ranking, todos isso, né? são de É. pizza napolitana. Mas Uhum. não é uma coisa que fica muito clara, assim. Não tem essa... É uma premiação de pizza, não tem um critério que deve Tá. ser pizza napolitana. Assim, né? Tá. Tem uma... Porque tem a associação italiana lá, né? tem Que tem as várias. regras, né? O forno, VPN. temperatura, diâmetro, Sim, né? sim. Fora os ingredientes que esses vocês É. já seguem, né? E alguns têm um selinho lá né? Que não é exatamente essa condição para participar, né? Não, porque nós nem somos filiados à VPN. Legal. E o Felipe fez gastronomia. Fiz. Quando você decidiu fazer gastronomia? Minha filha quer fazer gastronomia. Ela quer ser cozinheira. Ela tem 8 anos de idade. E também estudou no Le Cordon Bleu. Conta um pouquinho da sua história, Felipe. Eu fiz gastronomia em 2005. 2005. Não. Eu fiz administração antes. Ah, tá. E eu comecei a fazer, fiz 1 ano e meio, se eu não me engano. E eu tinha uma visão, uma ideia de que só assim, que isso era trabalho. Então, que se eu fizesse administração, era uma coisa que minha família tinha empresa, né? Então, minha família tinha, meu tio tinha. Então, a minha única visão era que você só podia ganhar dinheiros tendo uma empresa, né? E eu fiz um período, mas eu odiei. Odiei, assim. Eu nunca fui bom dentro de uma classe. Uhum. Então, eu sou muito distraído, assim, sabe? Minha cabeça funciona 1000 por hora o tempo todo. Eu não consigo sentar e focar em nada de papel, enfim. E, bom, não deu certo, óbvio, né? Fiz 1 ano e meio, não deu certo. Né? Lá no Embi Morumbi você estava fazendo, não? não? Fazia uma outra faculdade, lá na Vila Mariana. Tá. E aí, depois de um tempo, eu tinha um amigo que ele foi fazer gastronomia.
E era um amigo meu de adolescência, de muito próximo. A gente viajava muito junto e a gente gostava de comer bem. Não era cozinhar, a gente gostava de comer bem. Então a gente sempre comeu muito bem em casa. Né? Minha avó cozinhava muito. É a nona sempre, né? A referência, né? Maravilhosa. O meu padrasto também sempre cozinhou muito bem, gostou de comer bem. Então a gente gostava de comer bem. Então o paladar, ele nunca volta, né? Mas ele está Ele registrado. só evolui. Olha. Mas depois que você come uma coisa entendi. boa, É. você não consegue voltar atrás. Ai, é verdade. Então é uma das poucas coisas na vida que nunca voltam. Ela só anda pra frente. E isso é um problema, né? Então é muito bom, mas também é um problema porque você começa a ficar chato para algumas coisas. Uhum. Então eu não gostava de comer mal, esse meu amigo também não gostava, então a gente gostava de cozinhar. Então era uma coisa assim, de adolescente, 14 anos, 15 anos e tal. A gente já viajava sozinho e tal. E aí a gente começou a fazer comida, mas era comida simples, era arroz, feijão, batata frita, mas para 14, 15 anos... Tá era bom uma já coisa- demais, né? Porque legal. normalmente o padrão era pacotinho de macarrão, salsicha. Miojo. Hot dog, né? hot Então, dog. aquelas que coisas- também é muito bom, eu É gosto bom também, né? E aí ele não sabia o que fazer de faculdade e eu fiquei pilhando muito ele. Eu falei, meu, vai fazer gastronomia, vai fazer gastronomia, vai fazer gastronomia. E ele foi. E eu fui visitar ele uma vez. Ele fez em Águas de São Pedro, no Senac. Pô, Ah, sim. super escola, né? Muito legal. Foi uma das melhores. É. né? O Borgo Muito também. legal. É, o Borgo também, o Matheus também. Mas também fez lá. E fui visitar lá e eu adorei, assim. Adorei. E aí, quando eu larguei a administração, eu pensei em fazer gastronomia. Mas não era uma coisa que eu tinha planejado, nada. Uhum. Foi uma coisa mais de... vou fazer. E aí eu comecei já na primeira semana trabalhar. Então, eu nunca mais parei de trabalhar. Eu gostei muito de estar dentro da cozinha, assim. Do ambiente, Uhum. né? Do Tem ambiente. que Era uma gostar. coisa que eu me sentia... Era um dos poucos lugares que eu consegui esquecer tudo, assim. Tem adrenalina, tem tudo o que... A minha característica pessoal de conseguir pensar em 1000 coisas ao mesmo tempo Te ajuda muito nesse sentido, né? combina muito com a cozinha. Uhum. Olha. Porque a cozinha você tem que pensar em muitas coisas ao mesmo tempo. Então foi um lugar que eu me adaptei, assim, eu me encontrei. Então eu comecei a trabalhar desde o começo e não parei mais. Então eu entrei nesse mundo assim com 19 anos, mas não era uma coisa Tinha sido planejado há muito tempo. planejada ou uma coisa de infância, assim, não foi nada disso. Foi uma coisa que aconteceu na minha vida, assim. E aí eu comecei, né, fiz A&B, estagiei durante todo esse período, fiz em vários restaurantes. E quando eu terminei o curso, eu senti a necessidade também, eu tinha esse negócio da empresa, mesmo não gostando da administração, eu tinha esse negócio de querer ter meu negócio. E eu senti uma falta de entender melhor sobre isso. E a Le Cordon Bleu, na Austrália, eu fiz a Le Cordon Bleu na Austrália. A Austrália é um dos melhores países do mundo para se estudar a hospitalidade. Hospitalidade é tudo que envolve hotelaria, mas a arte de receber as pessoas. Perfeito. Então, tudo que é receber. Então, não é só hotel, é hotel, bar, restaurante, enfim. A experiência toda. Uma experiência de receber. E a Austrália é conhecida como um dos melhores lugares do mundo de hospitalidade. A Austrália e Suíça. Pra viver também, acho. Para viver é maravilhoso também. E eu fui fazer uma pós lá de 1 ano focada em business, né, em negócios, Na Le Cordon Bleu. na Le Cordon Bleu, de alimentos e bebidas. E aí foi também difícil porque voltei para a sala de aula, né? E eu tinha que ir para a faculdade de terno e gravata, era super sério. Assim. É mesmo? Sensacional. 1 ano, quase período integral. Né? Eu tinha que... Era das 8 da manhã às 3 da tarde e eu tinha estágio obrigatório. Então eu saía da faculdade e ia para o trabalho até às 10 da noite, quase todos os dias. Então foi um período intenso também, de novo, na minha vida, de focar no trabalho e na profissão, né? Você tinha quantos anos nisso? Eu tinha 23 anos. Tá, novinho 23 anos. Uhum. Que é outra coisa, né? Se eu fizesse hoje, eu ia conseguir absorver muito mais também, né? Porque você tem outra visão, já tá dentro do negócio, né? Mas foi muito bom, assim, abriu muito minha cabeça, eu vi várias coisas, vi que a gastronomia era muito mais que restaurante, né? Então tem vários caminhos dentro
da gastronomia, não é só restaurante. Então, eu vi de tudo, assim. Eu visitei muito lugar, a gente fazia tinha muita aula em campo. Uhum. Então a gente visitava mercado, visitava feiras, visitava armazém, distribuidor, tudo que envolvia gastronomia. Então eu vi o mercado da gastronomia, como ele é gigante. E alimentação, né? E aí você começou a desenhar na tua cabeça qual seria o negócio que você... Não. Aí eu voltei pro Brasil e eu voltei trabalhando em restaurante. Trabalhei em 2 restaurantes antes. Como chefe? Não, eu era chefe de partida. Então eu era chefe de uma praça. Tá. Né? Eu era chefe de uma área específica do restaurante. Tá. Não era chefe Uhum. da cozinha toda. Tem vários tipos de chefe, É. o Felipe estava me explicando. Tem vários Categorias, cargos na hierarquia isso, ali, isso. né? E aí eu tive uma oportunidade. Na época, o meu padrasto, ele sempre gostou muito de cozinhar. E ele também sempre pensou em ter um negócio de gastronomia. Eu tava bem, uma época eu trabalhava, mas eu fazia muito evento, eu gostava de fazer evento. Então eu tinha já uma empresinha que eu fazia eventos, fazia festa, jantar, fazia um monte de coisa. E tava indo essa empresa. Eu tinha até saído do trabalho porque eu tava tocando essa empresa e já tinha várias coisas legais acontecendo. E eu tava tocando isso, meu padrasto queria muito abrir um negócio. E eu fui com ele, né, nessa de tocar, né, de ajudar ele a abrir isso, né, abrir. E na época ele, e aí, o que eu faço? Eu falei, não, o que eu faria era tentar fazer alguma coisa que pelo menos eu tenha uma noção do que é, porque eu sei como é a cozinha. Se você fizer uma coisa de oportunidade, então se for, hoje tá bombando o restaurante japonês, o que eu sei De Nada, japonês. comida né? japonesa? Não tem- Nada. É. Então, fica mais difícil, ou fica uma coisa que não tem história, né? Uhum, E todos os meus negócios eu só consigo fazer se eu tiver uma história. uhum. Eu não consigo montar nada por oportunidade. Para mim é impossível montar uma coisa por Tem oportunidade. que ter a narrativa, né? Eu tenho que ter um vínculo com Isso. com o que eu tô fazendo. Legal. E aí, ele sempre fez muita pizza. Ele gostava muito de fazer pizza. Pizza para bastante gente, assim, para 20, 30 pessoas, tá? Tinha um forninho lá no interior, ele fazia. E ele gostava de fazer mesmo. E pizza não gosta de dar trabalho, né? Você precisa começar a fazer de manhã. No nosso caso, precisa fazer 2 dias antes e tal, mas não é uma coisa do tipo, você pega uma carne e põe na churrasqueira, né? Descansa, amassa, fermenta. Precisa fermentar. Depois que aquece, que você come, aí sai uma Tá, atrás da depois outra, vai uma né? Aí atrás fica da um negócio outra, né? maluco, né? Mas Trabalha. E aí ele falou, tá, vamos montar uma pizzaria. Então a gente começou a montar, achou essa casa na Guaimbé, comecei a participar, né? Mas não era a minha ideia tocar esse negócio. Assim. A minha ideia não era, eu não me sentia um dono do negócio. Então era um negócio dele e eu tava ajudando, né? E a gente abriu, né? Conseguiu o ponto, abriu, colocou o nome, mas era uma pizza muito com a cara dele. O que estava certo, tinha que ser mesmo, porque é um negócio que ele ia tocar. E eu fiquei lá, mas fiquei um tempo e continuei fazendo meus eventos. Não era um comprometimento meu, assim, 100%. O tempo todo, né? Não era. Mas foi muito rápido, assim, foram acho que 5 ou 6 meses, uma coisa assim. E ele me chamou um dia no escritório e falou que não queria mais, que... Ele não queria mais ele continuar na pizza ou ele não queria mais você? ele não queria mais, porque ele... Não curtiu a Ele brincadeira. já tinha o negócio dele, Tá um negócio cansado de fazer bom, um pizza. negócio legal, Quer que comer ele a construiu pizza. também. Não é fácil. Não é fácil. E esse negócio de alimentação, principalmente no início, é um negócio que precisa muito O de dono tá presença. lá. Muita dedicação, né? E aí tem final de semana, que é quando realmente o negócio pega, né? Na época, era uma época que ele ia muito pra praia, então gostava de ir pra praia no final de semana, então foi perdendo isso, né? Cortando as coisas. E ele não precisava também desse negócio, era uma coisa que precisava, né? E ele me falou, ó, ou eu vou, né, fechar, ou se você quiser, Você topa. você assume e o que passou, o que ficou para trás, tudo bem, né, das coisas que eu investi, e o que tiver para frente você
assume a partir daí. Eu falei, tá, vou pensar, eu tinha muito evento, e eu tinha um evento na época, que eu tinha pegado o maior evento da minha vida, assim, que era um evento para Unilever, para Que Bom, que eu nem tinha estrutura para fazer, mas eu aceitei fazer. Eu montei uma estrutura, assim, em uma semana eu montei uma estrutura que era um evento no Shopping Cidade Jardim, que eram 2 meses, eles alugaram uma área na cobertura, eles iam fazer sobremesas com um sorvete. E eu ia ser o responsável de fazer tudo aquilo. Foi bem nessa época. E eu já tinha aceitado, mas eu também pensei, falei, pô, às vezes na vida a gente tem oportunidades que... Tá passando o cavalo. Tá passando, né? Eu nunca gostei de falar Arriado. não pra oportunidade, né? Então isso também me pegou. E eu aceitei. Eu fiz umas contas, eu vi quanto eu tinha de grana, né? E aí eu falei, pô, aceitei. Então eu assumi, toquei o evento também. Aí eu assumi a pizza, foi no meio de... Não, foi acho que setembro ou outubro de 2011. Esse meu evento era em novembro e dezembro. E aí eu fui tocando. Então toda a grana que eu tinha guardada foi embora na pizza. Na pizza. Foi embora no começo. Virou pizza. Virou pizza. Porque o começo é difícil. Isso é o que todo mundo vem me falar, né? Meu, tá difícil, tá não sei o quê. Tá falando, não é difícil, não é fácil. Tem que ter estômago. Todo começo é aguentar. difícil, né, Todo Felipe? começo é difícil. Eu acho muito difícil um lugar que abra e dá muito certo, assim, de cara, principalmente financeiramente, né? Porque a gente erra muito no começo, né? E tem muito custo. Errar custa, né? É caro. Sim. E aí foi. Então eu assumi, fui tocando, e aí uma das coisas que eu queria fazer, eu falei, não, agora precisa ser a minha cara, né? A pizzaria. Então, eu também nunca tinha pensado em ter uma pizzaria, eu queria ter restaurante, nunca tinha pensado em ter uma pizzaria, né? Mas eu peguei aquilo e fui na história, fui buscar a história e tal, e comecei a pesquisar a história da pizza, das pizzas, de todas as pizzas, e aí eu fui achar a pizza napolitana. Eu nunca tinha ido para a Itália. Em 2011 eu nunca tinha ido. E aí eu comecei a ler, comprei uns livros, comprava livro fora, entregava aqui, comecei a ler, comecei a estudar e comecei a mudar. Então, durante 2 anos, sempre que você ia na pizzaria, era uma pizza diferente, não tinha muito padrão, porque eu mudava muito, porque eu fazia muito teste. Sem ir pra Itália? Sem ir pra Itália. Olha. Sem ter comido, né? Sem ter comido a pizza de lá. A gente estava conversando um pouquinho antes do visual, né? Que é muito importante para mim, né? E quando eu vi a pizza napolitana, eu me apaixonei pela cara dela, assim. Então foi a primeira coisa, então não foi o sabor, eu me apaixonei pelo visual do negócio. E aí eu não acertava de jeito nenhum a pizza. Não conhecia, não tinha curso, não tinha referência aqui. Não tinha nenhuma outra pizzaria que fazia exatamente aquela pizza que eu queria fazer. Não tinha. E foi. Eu fui entendendo, fui estudando mais. E um dia eu acertei uma coisa parecida com o que eu queria, assim, né? E aí eu comecei a entender que não era só a receita, que era a maceira, que era o forno, que era uma infinidade de coisas, né? Por isso que o processo de errar, ele é importante, de você passar a dificuldade. Porque quando acontece alguma coisa errada, hoje eu sei exatamente onde está o erro. Perfeito. Se você acerta de cara, quando você tem um problema... Você fica perdido. Você não sabe onde está o Você erro. não Onde está o sabe erro, onde né? Olha que ensinamento. É interessante isso. E hoje tem os cursos, né? O que mais tem é curso de pizza napolitana. Então, hoje, o que eu demorei 2 anos, 3 anos para acertar, em uma semana você já sabe fazer. Porque você vai lá no curso, faz o curso, mas você só sabe acertar. Sim. É Você tal do não sabe benchmark, errar. né? Só Não tem tem a tua as... história, não tem a bagagem. Você não sabe errar, né? Então, essa construção, esse período foi um período difícil, assim, para mim, porque foi muito intenso de estar na pizzaria, não tinha sócio. Então, eu abria, fechava, fazia compra, a gente era muito pequeno, o fornecedor não entregava. Então, eu tinha que fazer compra, tinha que ia no centro, lá na zona cerealista. No Mercadão, sabe? ali, naquela região, né? Fazia compra lá, eu tinha acho que 2 fornecedores que entregavam, um de queijo, que está com a gente até hoje, e o de farinha, porque nessa época coincidiu começar a ter importação de farinha italiana para o Brasil. E era um cara que virou até muito amigo meu.
E ele começou a trazer essa... Então, eu tinha esses 2 caras que entregavam. O resto praticamente não entregava, não dava mínimo de compra, né? Sei. A gente vendia pouco, faturava pouco e tal. E que hora que... Era um entendimento difícil das pessoas também comer essa pizza, né? Tem isso também, né? Uma pizza muito diferente. Não tinha essa cultura, né? Não tinha. Porque a pizza até então é aquela pizza lotada de recheio. Pizza paulistana, massa mais crocante. Massa mais crocante. Uma pizza diferente. Que é boa também, a gente Também, curte, eu né? amo, Mas é um outro tipo de gosto. pizza, né? Eu gosto. Eu gosto muito de pizza. A minha comida favorita é pizza. Se pudesse, seria Todos diariamente, os dias. né? Em casa tem, E inclusive. que hora que a Bruna entrou nessa rota? 2014. 2014, E detalhe que tudo isso acontecendo, a pizza foi aberta para ser uma pizza de delivery. O que já prejudicava demais sim. a situação, porque a pizza napolitana ela não foi feita para o delivery, né? Ela não combina com o delivery. Consumo imediato. Consumo imediato. E aí, quando o Felipe percebeu isso, falou: essa pizza Não eu vou vai ter que rolar. mudar, eu vou ter que trazer as pessoas aqui para elas experimentarem e ter essa experiência. A pizza napolitana é isso daqui quando sai do forno. Foi aí que É o eu pulo do entrei em gato. 2014, quando ele falou: não tem mais delivery. Olha a loucura, muda-se toda a empresa. Eu só tinha cliente de delivery. Não tem mais delivery, vamos abrir salão. Caramba. Aí entrou eu e o Murilo de sócio para poder ajudar nos custos. E a ideia era a Bruna ser só investidora. A gente precisava lembrar disso, porque eu tinha outro trabalho o dia inteiro. Então, vocês vêm aqui, você quer ser investidor? Porque, na verdade, foi um outro amigo dele que entrou. Não deu certo, não quis, porque não queria trabalhar. Ah, Bruna, compra a parte dele, então. Mas você fica só de investidora. Mas não rola. Um pequeno negócio você nunca é mão na só um massa investidor. mesmo, né? E eu já Sim. ajudava o Felipe em algumas coisas, porque quando meu padrasto entrou, eu trabalhava na empresa dele, né? Então eu já cuidava da parte financeira, fazia essa ajuda. Motoboy também, aos finais de semana, a gente era motoboy. A família toda. Todo mundo envolvido. Bruna, falta um motoboy, você pode vir? Aí vai eu, minha mãe, A padrasto, gente cansou de fazer entrega. As pessoas não entendiam É nada, mesmo? né? Parava o carro, É. descia com a bag, que não sei o quê. As pessoas ficavam assim: nossa, mas é um motoboy? É um motoboy. É uma moto girl. Uma car girl. Então, a gente fez de tudo no negócio. Então, tudo. Cada etapa. Desde lavar a louça, atender telefone, tirar pedido no telefone, entregar. Cansei de fazer entrega, fazia muita entrega. Tinha dia que eu fazia pizza, corria, falava: eu preciso fazer entrega aqui porque não adianta. Corria para fazer entrega. Então a gente tinha esse problema das entregas, que era muito chato na época, né, de mão de obra. E ao mesmo tempo uma pizza que não ia bem Na entrega. na entrega. Depois essa pizza não ia bem. Uma bela entrega, uma bela encrenca, quer dizer. E aí eu decidi virar a chave na época. Falei: não, é uma pizza muito gostosa para comer aqui. Vamos trazer as pessoas para cá. Aí a gente pegou o resto da casa, alugou o resto da casa. O cara que morava lá foi para outro lugar. A gente pegou toda a casa dele. E montou um salão de 28 lugares. Que é muito pequeno, mas que pra gente era... Deu certo. Deu certo, né? E aí realmente a pizza ficou do jeito que eu queria. Comecei a entender, né? Eu ficava 100% na cozinha, era cozinha. O Murilo, que é o nosso outro sócio, que entrou essa época também, era para trabalhar, porque eu já precisava de ajuda de uma pessoa também junto ali, comprometida e tal. Então ele ficava mais no salão e eu ficava mais na cozinha. Mas fazendo tudo também, né? Então, também fazia uma parte escritório, fazia ainda uma parte compra e tal. E foi a época que minha irmã entrou. Ela comprou uma parte de um amigo que tinha entrado comigo nesse negócio, mas também um outro negócio que eu montei dentro da pizzaria. Eu tinha montado... Hoje a Damoca Pizza Shop, ela é evolução desse outro negócio, chamava Damoca, que era a gente usava a ociosidade da pizzaria à tarde para fazer uma massinha, que era um cornicione. Sabe aquela massinha sei. crocante? Então era Damoca, a empresa era outra empresa, eu montei outra empresa, e a gente vendia essa massinha para supermercado, a gente vendia em todos os supermercados. O negócio pegou, assim, Pegou, né? funcionou.
Mas era uma loucura operacional, assim, a gente teve que comprar outro forno, enfim, aí cresceu um pouco esse negócio. E esse era um amigo meu também de escola, tal, mas ele tinha um conflito, porque ele é de uma família dona de uma padaria muito famosa. E ele estava entrando muito no negócio da padaria. Então ele teve um momento que ele teve um conflito, que o pessoal, a família dele falou, ou você vai ficar lá ou aqui, não dá para você ter outro negócio. Ele, óbvio, né, ficou no negócio da família. E eu tinha um outro sócio também nesse negócio, que também era um amigo de escola, que esse sim, era uma parte mais de marketing que ele fazia, mas também foi... também saiu depois, porque era muito difícil. Além então da pizza, eu tinha que fazer produção dessa massinha à tarde, de manhã e à tarde, à noite, às vezes, muitas vezes também, depois da pizza. E a gente tinha que produzir, embalar, colocar nas caixas. Aí quando não dava para entregar, tinha que entregar. E eu lembro uma época, você lembra quando eu abri o Italy em São Paulo? Sim. Esse negócio, essa massinha nossa explodiu lá, durante um mês, foi o produto mais vendido do Italy. Caramba. E o Italy ligava de sábado, assim, tipo 10 horas da noite, e falava, cara, acabou aqui hoje o negócio, eu preciso para amanhã, 10 da manhã, o negócio aqui. Então a gente ia ficar que nem louco, produzia, aí eu enfiava tudo no meu carro, tinha que levar no Italy. E aquilo também começou era assada a me no ferrar. mesmo forno da pizza? Não, aí a gente já tinha outro forno. Já tinha outro forno, específico. E aquilo começou a me ferrar também, porque eu já era cansado da pizza, né? Que tomava energia pra caramba. E aí eu já também... Tinha uma época que eu tava com esses dois sócios, depois esses dois sócios saíram, eu fiquei sozinho nessa empresa. E aí encavalou tudo, né? Então, eu falei, eu vou morrer antes dos 30, porque... Tava muito cansado, né? eu tava exausto, assim, era muita coisa mesmo. E a pizza crescendo essa época também, né? Com essas mudanças e tal. Eu decidi fechar esse negócio. Qual? O da massinha? A da massinha. Eu decidi fechar porque eu queria focar em restaurante. Era muito ruim para mim. Tem uma hora que tem que fazer a escolha, né? Tem que fazer toda escolha implica uma renúncia. Então o que mais me cansava, na verdade, era eu tinha que ir nos mercados, É chato. negociar com os compradores. Porque isso é chá de cadeira. Imagina, eu tinha 26 anos, 27 anos. Comprador de supermercado, cara, são... Que judia, né? São os compradores mais famosos, né? Mais cruéis. Cruéis e que os caras têm o poder de negociar, sabem negociar. Né? Eu não sabia nada disso. Então eu tinha que ir lá negociar aqueles caras, aquilo me sugava uma energia, eu saía de lá, assim, sabe, sem energia, assim, como... Eu falei, eu não quero, eu vou encerrar. Mas aí eu transformei essa massinha na Damoca Pizza Shop, que era a pizza em pedaços. Então eu usei essa empresa, já era uma época que eu já estava indo mais para Itália, eu estava viajando mais, e eu conheci a pizza romana, e aí a gente transformou ela na pizza... Qual que é a principal diferença da pizza romana e da pizza napolitana? Tem bastante. Tem muitas diferenças. A pizza romana é uma pizza de rua. Você come com a mão. Você come com a mão e ela fica na vitrine. Então não é uma pizza pronta. É aquela mais fina ou é aquela alta? Ela pode ser faz. fina ou pode ser alta. É aquela compridinha, quadrada. Tá. Pizza. Tá. Tem em Nova York bastante, acho que esse tipo de pizza, né? Já tá bem... Tem. O estilo de pizza Nova York também é um estilo de pizza de vitrine, mas redonda é outra massa, é outra coisa. Tá. Pizza romana é uma pizza um pouco mais alta, a que a gente faz, né? Que é uma pizza, a gente chama pizza em telha, que telha é assadeira. Então a pizza que é feita na assadeira, não é feita direto na pedra, fica muito mais tempo no forno. Tem uma hidratação mais alta, mas é uma massa super leve. Ela é alta, mas ela engana. Ela é muito leve, muito levinha. Nossa, eu acho que eu comi uns 5 pedaços da pizza de vocês. Uns 4 pedaços. Porque ela era... eu senti isso. Acho que ela me estufava o estômago. A textura da massa da romana e da napolitana é bem parecida, assim. A massa em si, né? A romana é um pouquinho mais crocante, porque ela é feita em forno elétrico. Mas é uma das principais diferenças, né? A pizza da Moca é forno a lenha. Então ela, por ser forno elétrico, uma temperatura muito mais baixa e controlada.
e ela fica mais tempo. Então, quanto mais tempo no forno, mais hidratação ela vai perdendo e mais crocância ela fica. E ela foi feita para ser reesquentada. Essa sim é uma pizza boa para delivery. Ah, tá. Se você reesquentar. Pizza romana. Pizza romana. Então a pizza da Moca vai ter pizza da Moca romana. A da Moca Pizza Shop é uma pizza Já é. romana. É isso, é. Aham. É uma pizza romana. Então essa sim ela foi feita para... Porque ela precisa voltar pro forno. Precisa dar Precisa. aquela reaquecida. Faz parte do processo dela. Então, em Roma, né, você tá andando ali, tem aquele monte de boquinha que tem aquela vitrine linda. Então Você tem, pega, ele põe tem lá. tudo o que eu gosto, que é comer com os olhos, você vê aquela vitrine bonita, você come E com os o olhos. aroma, O cheiro na né? rua, Que é né? diferente, Tudo, né? É. E aí virou a da Moca Pizza Shop, que a gente tem uma unidade física, que é em Pinheiros, na Fradique Coutinho, e a gente tem um delivery dela aqui na Moca. Então dá para pedir delivery dela aqui na Moca. Ah, Oba! legal. Isso E aí aí chega em casa, a gente reesquenta no forno. É o ideal. É o ideal. Toda pizza, o ideal é você reesquentar. Tá. Lá em casa não dá Toda. tempo. Porque na hora que você já tá na porta, já estão pegando um pedaço. Tem que ter um pouquinho de... E nas caixas tem essa Paciência. instrução. Da pizza da bonitinha. Moca vem, tudo Que escritinho. ninguém lá. segue. Ninguém segue. Mas eu sigo. Às vezes, quando eu tô levando pra casa, eu já ligo pro meu marido e falo, não, ó, sei. Já pré-aquece o forno. Sei. Porque é Eu- muito rápido. Se tiver É muito aquecido, você rápido, colocar é um 3 minutos Já no forno. resolve a história, né? Pediu a pizza, já liga o forno. Uhum. Liga o forno. Quando chegar, já tá no Entendi. jeito, né? Deixa quanto tempo? Uns 5 minutos? Não. 2 minutos. Dois? É Depois, só pra dar se um o forno choquinho. tiver pré-aquecido, É. 3 minutos. Mas põe pra caixa? Não. Olha, Não. gente, senão... Tira da caixa, Tira da coloca caixa. numa assadeira. Então, por isso eu muitas vezes peço sem cortar. O outro lado às vezes entende, mas a maioria das vezes vem cortada, mesmo com a Mas instrução por que de você quer sem cortar? para você trocar da embalagem para Pra pôr na colocar na assadeira, é forma. mais rápido. Se na você assadeira. tem aquela pedra, tem uma pedra, né? Que você pode... Vou ter que comprar uma assadeira agora. Que é redondinha. Se você deixar aquela pedra no forno e colocar a pizza lá, Aí- aí Já resolve também. melhor ainda. Vamos Melhor comprar ainda. pedra, Legal. Ricardo. Vamos comprar pedra. E dá pra esquentar na frigideira também, que eu gosto muito. Eu também, quando eu faço no dia seguinte. Fica legal mesmo. Fica A mais frigideira Às crocante. vezes eu fica bem ponho até legal. na fryer agora. É, Nunca pus pra testar também essa. não. eu ponho na fryer, porque no micro-ondas não dá, né? Não dá. Fica Não, ruim. fica É. bom. Mas ou na Não, frigideira, meu marido põe na frigideira com manteiga. Micro-ondas não pode mais. Não, Você micro-ondas eu não que uso. Não, É, a tá gente condenado. entrevistou um médico aqui que não pode Condenou o usar micro-ondas, né? Ele faz- Não? não, ele faz mal pra saúde e tudo mais. Meu Deus. E a gente, então eu vou na frigideira e tô indo muito na fryer. E eu, Era queria, uma boa, e eu rapidinho. queria saber uma coisa, vocês estão revitalizando aquele pedaço que já é tão tradicional ali do de conto, e agora tem a hospedaria, você tem que contar a história da hospedaria também, e a Moca pizza Baixa. da Moca que tá ali também pertinho, né? E aí tem outros empreendimentos lá, aliás, aquela rua ali, Tá ficando bacana tá demais. ficando muito né? bacana, e meu marido falou assim, nossa, isso aqui é tão legal, né? Tá tão legal esse pedaço, tem que vir mais empresas para esse cantinho. Qual foi onde que vocês decidiram por esses pontos, assim? Porque é um sucesso, tá sempre lotado, tanto a pizza da Moca quanto a hospedaria, né? Teve a ver com o Distrito Moca, com a Total. ideia... Então fala um pouco Total. sobre isso. Desde, acho que foi 2014, quando a Bruna e o Murilo entraram lá na sociedade, eu já conversava muito com o Tatá, que você deve conhecer, né, do Cadillac Burger. A gente conversava muito sobre revitalização. Então era uma época que eu ia muito para Nova York para fazer... Eu gostava, mas eu ia muito para comer, para fazer pesquisa e tal. Eu gostava muito do estilo da pizza que os italianos faziam em Nova York. Tá. Porque tinha que ser... Fazia mais sentido para mim aqui a pizza ser uma adaptação, o que ela é. Então, apesar da gente ser... As pessoas falam, a pizza da Moca, a pizza napolitana. Para mim, não é napolitana. Ela é uma adaptação da pizza napolitana. Né? Mas com a nossa cara, não é nem com a cara de Nova York. E eu ia muito para lá, e aí eu acabava comendo muito no Brooklyn, que era onde tinham as pizzarias que eu mais gostava, que era um bairro que tinha um processo de revitalização quente na época. Tava fervendo aquela época. Hoje já tá mais revitalizado, mas naquela época fervendo. E o Tatá ia muito para Miami. E ele também
frequentava muito o Inwood, que é um bairro também passando num fervo de revitalização na mesma época, então a gente trocava muita ideia. Ele falou, a gente precisa fazer isso na Moca. Tinha muita semelhança essas revitalizações, tanto no Brooklyn quanto em Inwood, que eram bairros industriais, Sim. que tinham áreas abandonadas, né, coisas assim. E a gente começou a trocar muita ideia disso. Então a gente começou a pensar nesse projeto. O Tata entrou muito mais de cabeça do que eu, porque eu tinha, né, essa atenção nos negócios, assim, precisava muito de mim. Mas a gente começou a namorar isso. Então já quando eles entraram, eu já tinha alguma coisa, que a gente tinha que começar esse projeto. E para começar, a gente tinha que se arriscar primeiro, porque senão ninguém ia. É verdade. Se fosse uma coisa no papel. E aí em 2015 ou 2016, a gente alugou 2 imóveis, que é onde é a hospedaria hoje. Eu aluguei um. E o Tata alugou outro imóvel, que é o Cadillac Barbecue. Tá. Aham. Só que a gente alugou sem saber o que ia fazer. A gente foi numa empolgação do projeto, da história, e alugou sem... Tinha um vizinho histórico famoso. que era Tinha, de de Cunto. Cunto, inclusive. Os imóveis são da família de Cunto. Os nossos Que imóveis. legal. Então, desde essa época, a gente já vinha conversando com ele, a gente já se conhece, né? Família e tal. E já vinha querendo falar dessa história, e lá era o lugar que fazia mais sentido pra gente. Né? A fábrica da Antártica ali atrás. Sim, a União, onde era a União. União, né? Já tinha ali o projeto do Luzes Da Da Moca. Moca. É. Quer dizer, já estava de pé o Luz, mas que também deu uma cara melhor ali, né? Oh. Mas que fazia sentido toda aquela parte dos armazéns, arquitetura, sabe aquela arquitetura Muito legal. do moinho ali? Ah, é que- lindo. o tijolinho, tudo Tijolinho original, pra não é caramba. nada mentira, É. né? Hospedaria é tudo tijolinho também. E é tudo original, a gente não Ah, colocou é nada. tudo original. A gente fez um trabalho a gente fez mais um trabalho de restauração do que de obra lá Tá. naquele imóvel. A gente foi descascando camada por camada da parede. Pra Pra chegar no lá, né? tijolinho. Então a gente foi achando várias camadas, assim. Na entrada da hospedaria à esquerda tem uma parede que tá meio de cimento ainda. E aí tá escrito lá amor, fé e trabalho. Não sei se você viu isso ontem. Não né? vi. Ah, eu não vi, porque é histórico. Alguém tinha feito isso? Então a gente achou aquilo. A gente não fez. Ah, A vou gente ter que ir achou lá na de novo. obra. Olha que legal. Então a gente foi descascando parede. E deixou lá, Né? né? Que Ficou alguém lá, escreveu. ficou lá, o resto ficou tijolinho. Então, aquele tijolinho, aquilo lá deve estar lá desde que foi construído aquele imóvel, né? Que não era de Cunto, era alguma outra coisa. Antes de Cunto comprou, a família comprou Pois aquele é. imóvel depois. E alguém tinha escrito amor, fé e trabalho, vocês deixaram lá até A gente hoje. deixou. Não foi quem foi Não, então esse é outro caso, que né? encontrou? Um outro Algum outro episódio que teve Sim. aqui que encontrou? pessoal da Maglog, né? Que eles tinham passado por um momento triste lá na Henry Ford, numa daquelas enchentes, que há pouco tempo, né? Uns 3 anos, eu acho. Um pouquinho mais, 4 anos. E perderam tudo, o estoque, tudo e tal. E estavam procurando imóvel, assim, tipo terra arrasada, né? Falando, agora não sei o que vai ser e tal. Aí chegaram num imóvel que tinha uma frase, uma coisa assim, que foi a que mudou a vida deles. Ah, que legal. Naquele E eles- momento ele falou assim, putz, é aqui que nós temos que chegar. E ele pegou e isolou essa parede Pôs um lá, colocou vidro, acho. um acetato Legal. lá. né? E ele falou, o imóvel vai ser aqui. Vai ser aqui. E tá indo Como super que é bem. essa história? Eu te contei. Ah, você que me contou. Eu tô com medo. Isso que é legal dos imóveis da Moca, né? Eles são muito históricos. Tem muita história, né? É difícil algum outro lugar você conseguir ter isso, assim. Tem alguns lugares É. de São Paulo que tem essa história, mas aqui de fato tem história, né? Ainda mais esses galpões e tal. E esse processo que você falou é um processo urbanístico muito natural e importante, porque não é fake, é Não. como a liberdade. As coisas foram acontecendo, não é? Não é E tem aqui bastante vai ser o bairro espaço japonês. ainda lá pra baixo. Tem. Nossa, Pra crescer, né? verdade. Do isso lado de vocês ali ainda tem também. monte. Um monte. Estão todos alugados, né? Mas E já começou, né? Já tem uma Bastante. outra dinâmica. Tem escritório de arquitetura, né? Já tem. Tá Que eram os vendo? nossos arquitetos. Ah, é? É. Ah, que Então legal. eles eram de Pinheiros. E Poxa, aí quando que eles legal. entraram no projeto com a gente, eles entraram também de cabeça nessa história. Eles, ficaram malucos e vieram pra cá, trouxeram o escritório pra cá e depois vieram morar aqui. Putz, que legal. Tá Ah, vendo? então eles se Eles apaixonaram moram. pela moda. Eles têm um escritório na rua e Moram moram na rua de trás. moram na rua de trás. Eles são também foram apaixonados super pela importantes, eles fazem muita
muita coisa legal que traz arte ali para a região, traz movimentação. Tem um brechó também, não é? Acho que fechou. O brechó fechou, que Fechou o era, brechó? tinha o bar no brechó, eles fecharam na pandemia, pós-pandemia eles fecharam. Mas movimentou. Movimentou. Porque ali era uma área que as pessoas tinham medo Sim. de ir. Sim. Isso foi uma das coisas que a gente mais enfrentou, assim, ouviu. Puta, mas ali, do lado do viaduto, do lado de sei o quê, tal. Mas a gente foi. Eu fiquei bem receosa também Bruna no também começo. ficou. Mas assim, nunca aconteceu nada. Graças a Deus. Nunca E tivemos a problema. gente tem que ter essas coisas. Se a gente não sai da zona de conforto, Pois é. você nunca vai saber se vai dar certo ou não. Na nossa cabeça sempre vai dar errado. Né? É mais fácil a gente pensar o negativo, né? Do que o positivo. A gente tem medo, acho. E Até vocês porque foram... estatisticamente tem mais chances de dar errado, né? Aham. Estatisticamente tem muito mais chances de dar errado. Um restaurante, se você vê números, aí quantos restaurantes sobrevivem há 5 anos? E vocês pegaram pandemia também, né? Bom, E aí, como é que foi sem na delivery, época né? da pandemia? Foi delivery? foi. Aí volta pro delivery, É. né? Aí começa uma loucura assim, porque não tinha mais delivery. É. Volta pro delivery, aí começa. Aplicativo, volta. Foi bem difícil e a pizza ficou muito tempo fechada, porque à noite demorou mais para abrir. Uhum. E quando pôde abrir à noite era até as 8 da noite, o que não fazia Sentido. não dava sentido tempo. operacionalmente para nós, né? Foi uma época bem difícil. E inaugurando uma casa, porque a casa de Pinheiros foi Ficou aberta pronta na na pandemia, ficou Na pronta pandemia. na pandemia. Caramba. No começo. Dia 1º de abril era a inauguração. Nossa. Parece mentira, mas era 1º de abril a inauguração. Ela ficou fechada até agosto, pronta. Sabe? A inspiração do nome hospedaria é evidente, né? Hospedaria dos Imigrantes, né? Que hoje é o Museu dos Imigrantes, né? O Museu da Imigração. Você teve um café lá no museu? Tive. Eu lembro disso. Eu lembro disso. disso. Foi o Cantina. Meu sonho... Na Austrália, a cultura da padaria é muito forte para o paulistano. E eu acho que para a Moca é mais ainda. Assim, Sim. né? Então, essa cultura de comer na padaria, de ir para padaria. Tipo, eu tenho um negócio da Monte Líbano, para mim... Eu não consigo... É muito difícil eu passar lá e não parar. É especial, né? É um chamado, né? É um chamado, assim, né? E comer de pé. Eu gostava daquela versão de comer de pé lá No balcão. E eu né? como ainda. Eu não sento. Eu nunca sentei lá na Monte Líbano Nova, numa mesa. Eu só fico de pé lá no balcão. E quando eu mudei lá pra Austrália, não tem padaria lá. É café. E aí no começo eu achava chato, eu achava esquisito aquele negócio, não ter um sanduíche, não ter o pão na chapa e tal. Mas depois eu comecei a me acostumar e gostar do conceito, porque era o foco no café. No bom café. Uhum. E aí, aquele negócio, paladar, ele não volta. E aí comecei a tomar café bom. E quando eu voltei, eu gostava do clima. Então tinham vários cafezinhos e tinha um clima. Então tinha um que tinha um clima, tocava um reggae. Então, o dia que eu queria, sei lá, uma coisa alto astral, tava bem, eu ia lá, sentava lá, tomava meu café, você sabe, você levanta o espírito, assim. Sim. O outro tocava um jazzinho, o outro não sei o quê, o outro eu conhecia uma pessoa, no outro... Então eu tinha a cultura do café, todos os dias eu ia para um cafezinho lá onde eu morava, perto de onde eu morava. E eu comecei a gostar. E aí, quando eu voltei pro Brasil, eu sempre falei, eu quero montar um café. Um café. E, tipo, já fazia isso. Tinha sentido para mim fazer aquele negócio. E quando eu fui abrir a hospedaria, eu não sabia o que era, tava te falando, né? Eu aluguei e não sabia o que ia abrir, e o Tatá também não sabia o que ia abrir. Ai, que legal. Então a gente alugou os imóveis e falou, vamos ver o que nós vamos fazer. E era um puta galpão, né? 2 enorme. puta galpões, né? E aí eu comecei a pensar, eu sabia que era um restaurante, não sabia o quê. E eu comecei a pensar, falei, cara, eu tenho a pizza. A gente pensa em abrir outra pizza. Eu já tinha a da Moca em Pizza em Pedaço, tinha acabado de abrir também. Quer dizer, ia abrir a Pizza em Pedaço. Eu abri um pouco antes de abrir a hospedaria. Eu falei, precisa ser uma coisa que eu me sinta muito confortável. Foi a mesma coisa que eu falei meu padrasto na época. E aí eu comecei, o que eu me sinto confortável? Cozinha da minha casa. Aí, o que é a cozinha da minha casa? Tá, minha bisavó
era imigrante, não sei quem, minha avó era também filha de imigrante, morou no interior, né? Aprendeu a cozinhar lá no interior. Essa era uma avó, outra avó, minha mãe faz assim, essa, pô, minha cozinha da minha casa é a cozinha de imigrante. Aí eu fui no Museu da Imigração. Fui lá, bati lá, tal, aí fui falar com a diretora, que é a Marília, que foi muito gente fina comigo, ela que, pra mim, é responsável pela hospedaria, assim. E eu conversei com ela, fui conversar com ela, falei da minha ideia. Minha ideia era ver se eles tinham lá um acervo, cadernos de receitas que os imigrantes perderam ali. Nossa. Porque Você queria resgatar eles essas chegavam coisas, lá, né? né? E depois eles iam pro interior. Sim. E se perdia muita coisa. O acervo que tem lá é uma coisa de outro Uma coisa mundo. maravilhosa, né? Vale até a pena vocês um dia pensar em gravar alguma coisa assim lá. É gigante. Vamos Eles fazer. podem fazer 1 milhão de exposições lá com o que tem. Com o que eles têm de matéria. É muito legal. E aí ela falou assim, cara, eu vou te falar um negócio, você não vai acreditar. Eu falei, ela, saindo dessa reunião, a gente vai ter uma reunião porque a gente vai fazer uma exposição de caderno de receita dos imigrantes. Não acredito. Então foi a nona, só. a bisnona. Ela falou isso, ela falou Soprando. assim, quer São participar? Os espíritos Eu ajudando. falei, É. lógico Eu tô lá, vou ler todos. que eu quero participar. Aí ela, então vamos. Aí eu fui, entrei, aí eu conheci a Patrícia Ferraz, que era do Paladar, editora do Paladar, ela tava lá. Ela era a curadora? Ela ia participar, né, desse processo da exposição. E aí eu conheci ela, contei a história, ela falou, cara, que sensacional, que coisa linda, não sei o quê. Aí eu falei, porra, é isso. Aí no processo que eles estavam fazendo para selecionar, porque eram 10 cadernos que eles iam fazer a exposição, mas não era só o caderno, né? Tinha um depoimento da família, tinha um monte de coisa, foi uma exposição muito legal. Eles tinham vários cadernos lá, né? E aí eles começaram a fazer entrevistas com a família. E eles deixaram eu participar de algumas. Mas né, sem perguntar nada. Eu fiquei no meu canto, né? E eles começaram a conversar com as famílias. E foi muito louco que esse negócio, né? Eu preciso ter essa conexão para montar com a história para eu poder montar um negócio. Porque senão eu não consigo. Quando eles começaram a conversar, eles nunca falavam de comida. Eles só falavam da vida da pessoa. E em todo momento, a história entra na comida naturalmente. Então, eu lembro muito de uma mulher que eu gostei muito, que ela começou a contar, e aí começou a contar, não sei o que e tal. Porque quando eu casei, os casamentos naquela época eram em casa, né? A gente fazia o casamento em casa, uma senhora. Então, em casa e tal, e eu lembro que a minha vizinha, não lembro o nome, ela fez ela fez um docinho que eu não esqueço, aí começava a entrar essa história de comida. E aí eu comecei a entender cada vez mais a história da comida da minha casa, a comida imigrante. E realmente a gente começa a falar qualquer Como coisa a coisa entre funciona, comida. né? A gente podia estar em qualquer assunto aqui hoje, provavelmente entra alguma coisa de comida. Sim. Com certeza. E aí Depois é muito esses- local. Aí eu entrei nessa história, comecei a fazer a E o cozinha da cardápio minha ele é casa. voltado ali no caso da hospedaria tem, né? Tem os bolinhos, tem a porpeta, o macarrão, o bife à milanesa. Então divino. ela tem cara, a hospedaria tem muita cara de italiano, porque é muito da minha família. Sim. Mas também tem outras coisas que não são italianas, que eu comia muito em casa. Minha mãe tem um lagarto, que eu amo, que é a coisa que eu mais super gosto. famoso. Ai, A minha muito mãe bom. amava fazer salada. Pessoal, vamos fazer um brinde, então? Vamos. Já que nós estamos Maravilha, Falando de saúde, comida, saúde, de- saúde. da vida, das receitas italianas, o Fabene, esse é o vinho que nós estamos tomando aqui hoje, é um vinho que é oferecido Muito bom. em bags, né? De 3 litros, equivale a 4 garrafas de vinho. Olha, Esse é um Merlot, né? nós vamos Do sair jeito daqui que a gente bem gosta. alegre. Do Sul, tem validade, quer dizer, não é que tem validade, como ele está em suspensão, né, por gravidade, você não tem nenhum problema de entrada de ar. E tá protegido da luz. Está protegido da luz. E ele Interessante. sugere uma taça por dia que dá 30 dias aí, tranquilamente. certinho, é Dá remédio. certinho, né? É isso aí. Então, um abraço para o Adriano. O Adriano é teu vizinho, ele está ali no Luzes da Moca. Maravilha. O escritório dele é Fabene
Parabéns, Fabiano. Muito gostoso. Fabene com 2 Bs, né? Então, @Fabene para seguir nas redes sociais. Quem quiser comprar esse vinho também pode falar com ele. Pode falar com ele. Ai, gente, maravilhoso. Muito bom. Muito bom. Então, viva. 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 E você ia falar de um livro. Na verdade, eu lembrei de um... minha mãe tinha esse livro e ficou comigo. Um livro de receita das mamas, da família, né? E as receitas vinham assim. Então, era o... Coelho, a moda alemã da Dona Tal, né? Sempre tem um nome das pessoas de relacionamento, né? E aí você não perde as referências, isso é muito engraçado, você sabe de onde veio aquilo, né? Tem você vê, são as relações, né? Que se eu sou muito amigo, eu te passo uma receita, né? Olha, experimenta. Tem gente que não passa, né? Tem gente tipo que a minha passa sogra, errado. ela não passa. O passo errado ela fala, eu misturo a farinha com leite, o ovo e põe um pouco ali, não sei o que. Ela não fala, como assim? Tipo, quanto? Mas tem gente que não besteira. faz isso, que não tem essa referência. Minha mãe é assim, quanto que vai de farinha? Ah, não sei, põe lá. Então os livros mais antigos são... Como é que Sal, põe quanto lá? basta? Pô, quanto basta? Quanto basta? Isso no sal, mesmo. no sal faz sentido, assim. Mas o resto, e assim, é uma besteira, porque por mais que a pessoa te passe a receita, é muito difícil você A pessoa não tá lá, né? Tem várias coisas que passam batidas da receita, assim, sabe? E não é uma receita de restaurante que você tem tudo medido, calculado certinho, né? Tudo, é meio... mesmo assim. No olho, né? No olho, o tempo, é o jeito, é a chama, né? Então... tem muitas variáveis, né? Quando vai pro fogão, assim, é muita coisa. Eu nunca consegui... Nossa, eu tentei isso várias vezes com a minha avó. A minha avó, ela não... Ela é o melhor arroz e feijão que a gente já comeu, assim. E ela não usava alho em nada. Olha. E a gente tem um negócio que precisa de alho em tudo, né? Sim. E era muito bom o arroz e feijão dela. Eu já tentei 1 milhão de vezes. Assim. Mas na banha? Não consigo. Na banha. Na banha, tudo tem que na ser, banha. né? Não consigo fazer igual dela. É impossível. Então o jeito que fica e tal. E aí você vai mais a fundo, né? Porque até o arroz dela, assim, eu achava diferente, muito bom. E no começo eu falava assim, você pega o arroz, põe a cebola aqui, joga o arroz, água e sal aqui, é isso, tá bom. Mas aí você começa a cutucar, não é possível, não é isso, não é só isso. Não, é só isso, mas me conta. Aí eu comecei a usar as técnicas dos entrevistadores lá da pesquisa do Museu da Imigração, e eles tinham umas coisas interessantes, assim. Então eu comecei assim, eu falo, mas conta aí, o que você fez hoje? Eu acordei 5h30 da manhã, ela acordava 5h30 da manhã. Eu falei, e aí, você fez o quê? Eu fui, tomei café, tal, e aí, que mais? Eu fui, não é possível que você não fez nada, alguma coisa você fez. O que você fez? Eu lavei o arroz. Já te deu uma dica aí. 6 da manhã. Olha só. Aí eu, e depois? Depois eu fui na feira, não sei o que, e depois? Eu voltei, aí depois eu lavei o arroz de novo. 2 vezes? Aí ela lavava o arroz 5 vezes. Caramba. Só que pra ela era uma coisa tão natural que ela não sentia necessidade de passar aquela informação. Claro. Sabe quando a gente sabe muito uma coisa e a gente fica puto com outra pessoa? Que fala, esse cara não sabe, o cara é burro, o cara não sabe fazer, o cara não sei o quê. Que a gente também omite várias informações que é muito natural, que o outro saiba, que já deveria saber. Por que ela lavava 5 vezes? Tecnicamente, não sei, mas que fazia diferença. Porque no arroz, se fosse um arroz italiano, você não lava, né? Para fazer um risoto, você não lava. Você quer o amido. Você quer o amido, né? Nesse caso, é um arroz nacional, provavelmente, né? Então você... E aí ela tinham várias coisas, assim, né? O bife era... Vários detalhezinhos. Nossa, os bifes das mães. Os bifes era algo... E tudo pra ela era muito simples. Ela não se conformava que eu não sabia, né, cozinhar. Ela falava, vai, essa carne seca, coitada da menina. Que ela tinha uma loucura, né, pela minha filha. Mas é isso, né? Quanto mais você faz uma coisa... Por isso que as avós cozinham tão bem, né? Quanto mais você faz uma coisa, melhor você vai ficar naquilo. Melhor, vai ser mais natural. Vai ser mais natural. Então minha avó morreu com 95 anos, né? 95 anos. E ela cozinhou até os 94. Assim, ela cozinhou até... Ela ficou doente 2 meses. Ela cozinhou até... Zanuta é de que região da Itália? Do Vêneto. Do Vêneto. Não é do Pádua que eu peguei.
Você a pegou? nossa certidão essa semana para olhar um negócio é 1 hora de Veneza, um pouquinho para cima. Uhum. Mas é do Vêneto geral, assim, tem muitos Norte, anutos. né, da Itália. É. Tem Eles muitos são anutos. finos, Ricardo. Eles são do norte. É quase fronteira com a Áustria. Ah, É. por isso que são Exato. loiros. assim. Eu achava que era de Pano. Eu também achava, mas não é. Não é? Que legal. Tá tirando Não é o chato. processo, né? Aquela primeira grande imigração, a maioria veio do Vêneto. Veio. 1880, né? A maioria veio do Vêneto. Porque era o campo, né? É. E foi a época que acabou a escravidão, né? Aqui em 1880, Veio a 1870. mão de Eles obra acharam que E os eles italianos... eles precisavam de mão de obra especializada no campo. é. Foi o caso da minha avó. Sim. E de toda a família Aí Zanuto passava na foi pro hospedaria, campo. ficava pro um campo. tempinho e seguia para uma fazenda, né? Ah, Ficava o registro histórico lá para saber. Depois voltava para veio lá. mesmo, né? A propaganda era muito boa, né? É. Do Brasil se fazia propaganda, né? Sim, meu filho estudou isso na escola. Os cartazes, venha pra cá, É, uma vem ao terra. Brasil, E quando você vai eles ter chegavam, era muito difícil Oh. né? Falava, vai ter terra. Mas imagina, eles chegavam aqui com uma dívida com o dono da fazenda, que eles tinham que pagar depois essa dívida com o trabalho. Então Pois é. era bem difícil para os imigrantes também. Nunca saía, a dívida nunca acabava. Não acabava, É. você tinha que fazer... Ficava preso, né? Né? Porque tinha que pagar tudo E tal. eram famílias grandes, né? Minha avó tinha 10 irmãos ou 11 irmãos. Foi Bem grande. uma época difícil. Eu ouvia as histórias da minha avó, assim, eu gostava muito de conversar com ela dessas histórias dessa época. Como chamava dela, sua assim, avó? Elzira. E ela contava as histórias de trabalho, né? Não foi pra escola, nada. Então era 100% trabalho, assim. As famílias vinham só pra trabalhar. Só pra trabalhar. E trabalhar assim, colhendo café. Eram trabalhos pesados, assim. Ô, Bruna, no restaurante, sempre tem... isso é mais comum, né? Tira o ingrediente, coloca isso... O cliente pede para fazer uma alteração no Tira o prato, agrião. né? Por algum Tira o motivo e tal. Na pizza também, chega com Muito. ideias e fala, A olha, pessoa se Muito. acha entendedora. ali. Tem bastante. mas ketchup você não tem lá, não, Não, né? ketchup é nem Pelo pensar. amor de Deus. Mas, assim, né? Eu não gosto, tá? A gente não tem, a pizza da Moca não tem. Mas eu tenho clientes que trazem de casa. Tá ketchup. brincando? Trazem mesmo? ketchup de Cariocas. casa. Não, eles são super fregueses. O cara fala, mas eu sinto falta. Eu gosto dessa pizza napolitana. A pizza não tem, tá? A pizza da Moca não tem. Não tenho nada contra quem usa ketchup Claro. na pizza, mas na pizza da Moca não tem. Traga o seu, se você quiser um ketchup. Traga o seu ketchup de casa. E aí você põe lá no cantinho e tal, deixa ele isoladinho. A pizza tem bastante coisa de mudar. Eu tenho a mesma opinião do Felipe. A gente muda. Mas gostaríamos que não mudasse, porque essa coisa é pensada, né? Foi tudo pensado. Algumas coisas ainda acho que faz sentido. Tem gente que gosta lá, a nossa pizza de elite não tem queijo, a romana, né, tem. Então, algumas coisas fazem sentido. Algumas a gente acha que nada a ver, né? Tem algumas coisas que dá até aquele arrepio, mas também a gente muda. Algumas coisas não mudam. Tem algumas acrescentam, isso não dá nessa pizza. Então, por exemplo, algumas coisas... Pizza de ovo mole, a gente tem 2 pizzas de ovo mole. Não vai pro delivery. Ah, mas eu quero. Não vai. Vai Não cozinhar dá, a pizza, ou esse ovo, eu não sei como é que vai chegar esse Chegou ovo ovo lá. mexido, né? Chegar Não ovo fica mexido. legal. Fica legal. Pizza com burrata. Não dá pra ir no delivery, porque ela vai abafada na caixa, Sim. a burrata vai ficar líquida, stracciatella. Então, algumas coisas a gente não A burrata libera. vai no Mas final? por questão de qualidade, não por questão de gosto. Por questão de qualidade. Porque depois vão reclamar. Não Vão vai falar, né? reclamar. A stracciatella vai virar um líquido. A hora que eu abafar ela na caixa, ela vira um líquido. O ovo vai chegar mexido. Qual que é a né? mais pedida, Marguerita. Marguerita? Não tem jeito. É o Batida. carro-chefe, assim, digamos. É a mais pedida. Não é a mais divulgada quando fazem matéria da pizza, tudo. Mesmo nessa premiação, é difícil eles citarem a Marguerita, né? A primeira vez que nós fomos na premiação, eles citaram a Caprese. Eu comi Depois caprese e marguerita. citaram a Dialite. Mas a Margarita é a mais vendida. E como que você organiza? Porque você tem a sua filhinha, a Lorena. Como que você organiza a sua logística? Porque é bastante, né? Assim, demanda. Você tá ali no trabalho e ter
o dia a dia com a sua filha também? É uma rede de apoio, né? Tem uma rede de apoio que me ajuda. Hoje também, como o Felipe, eu não fico mais 100%. A princípio eu não ficava à noite, né? Eu comecei a ficar à noite na pandemia, assim, ficar mesmo. Antes eu ia à noite, mas esporádico, quando precisava. Na pandemia a gente precisou fazer uma divisão. O Felipe falou, eu não consigo mais tudo. Então fica você na pizza, você e o Murilo, e eu vou ficar na hospedaria. Então, aí eu comecei realmente a trabalhar à noite. Aí eu tinha, né? Tem meu marido, babá, minha mãe, enfim, bastante gente. Hoje eu já não fico mais todas as noites, mas tenho bastante rede de apoio. Então, me revezo, minha filha estuda à tarde, então à tarde eu já vou pro escritório. Uhum. De manhã eu montei um escritório para mim na minha casa, então eu fico ali Organizando. gerenciando, vendo ela, tudo. E aí à tarde eu vou pro escritório e à noite eu vou pra pizza. Não todos os dias a gente faz. Já hoje, né, também tem um chefe executivo, tem gerente. Então, hoje a gente já não tem mais esse trabalho de abrir e fechar, que por muitos anos foi feito por nós, né? Então, hoje eu não preciso ficar lá até meia-noite, 1h. Uhum. Então, isso que eu tô falando. Tem quando as eu- pessoas ali de confiança Tem as pra pessoas de dividir, né? Porque senão você confiança. fica esgotado. Você agora tá mais tranquilo, Felipe? Ou você ainda tá cansado igual você Não, tá? Eu eu tava tô. com dó de você. Não, eu tô mais tranquilo, assim, a gente... são outros problemas, né? Sim. São outras coisas que a gente tem que pensar. Mas nesse aspecto físico, assim, eu tenho um pouco mais de tempo, assim, né? E precisa ter também, né? A gente precisa ter porque a gente precisa também deixar as outras pessoas fazerem o trabalho delas, né? Também, Se a gente né? ficar muito em cima, Centralizar demais é complicado, né, a Felipe? gente cuida muito e às vezes acaba atrapalhando. Então, eu sou muito... Eu tenho um radar, assim, né? Eu entro em algum lugar meu e aí já naturalmente eu vejo um monte de coisa que tá errada. Então eu tenho que saber lidar com isso e aí uma das coisas das formas é ir medindo um pouco a quantidade de vezes que eu posso ir em cada lugar, assim. Uhum. E aí você tem que se dividir de qualquer jeito, porque hoje a gente tem 7 casas, e aí a gente tá para abrir mais 2 esse ano, e fica impossível Outros fisicamente. nomes ou mesma rede? Não, mesmo nome. Tá. E aí fica impossível fisicamente, então nem pode. Então como é que... Eu não posso ter um negócio que dependa da minha presença física, assim. Uhum. É uma coisa mais mental, mais um trabalho de qualidade. Assim, a forma que eu trabalho hoje é qualidade. É, tipo, ver se tudo o que estão fazendo tem uma qualidade envolvida e aí eu tenho tempo também para pensar em inovação, também, né? Pensar em coisas que eu sempre pensei do início e tal. Uhum. Voltar um pouco para o início, que era onde eu tinha tempo para pensar em coisa nova, fazer coisas novas, fazer ações novas, pensar no produto, né? Senão a gente se perde muito na burocracia do dia a dia, né? De coisinhas assim. Né? E você, pelo processo que a gente conversou aqui, né? Você mostrando que com os erros vocês conseguiram ir acertando o rumo das coisas, na verdade vocês começaram já a modelar um negócio, né? Foi. A franquia está praticamente modelada. Existe essa possibilidade de se pensar em franquia? Eu não penso nisso agora, assim. Uhum. Eu acho que a gente tem muito carinho ainda com a marca e apego, assim, né? Que pro negócio, muitas vezes não é muito bom nesse aspecto de expansão. Uhum. Mas, para a qualidade, Uhum. faz muita diferença quando as coisas estão na sua mão, né? Então é uma coisa que futuramente, não falo nunca, futuramente pode ser que a gente pense, Sim. mas não é o momento, né? Ainda é um momento de estar com aquilo muito junto, assim, né? As empresas, elas têm qualquer empresa, né? Ela tem um negócio muito parecido com o ciclo da vida, né? As etapas. Do né? ser humano, né? Então, uma fase inicial de bebê, de criança que precisa muito da sua atenção, Absorvendo, aprendendo, né? precisa muito da sua atenção. Depois ela vai passando por outras fases. Tem uma adolescência, que é um pouco que a gente está na Pizza da Moca agora, né? Que a gente está no Hospedaria entrando na adolescência. A Hospedaria tem 6 anos a menos que a Pizza da Moca. Entrando nessa fase de adolescência,
que ele começa a dar as caras de algumas coisas, caminhos que ele quer seguir. Muito novinho. A pizza da Moca, ela mostrou o caminho que ela queria seguir. Uhum. E a gente foi no flow. Tá. Então a gente foi indo sem encostar muito, assim, mas fazendo o melhor dentro do... Que, na verdade, o caminho um pouco são os clientes, né? Uhum. claro. Falando pra falando. gente. E aí, a gente, não sei, de repente, daqui muitos anos, vai entrar numa fase adulta que ela vai... Eu acho que vai mostrar o caminho dela, assim, pra... Se vai ser franquia, se não vai, se a gente vai querer ter mais unidades, se não vai. Uhum. Mas é uma coisa Naturalmente. pra É que frente. nem filho mesmo, né? É. É difícil a gente legal. fazer essa... É o que ele falou, quando eu entrei mesmo na operação da pizza, era um bebê pra mim. Você quer viver só aquilo, você acha que aquilo não vai existir sem você, você acha que você tá dependente daquilo, você quer ficar lá todos os dias, todas as horas. Aí você vai entendendo, não, calma. As coisas Vai vão desmamando as coisas. Ela tá entrando na adolescência, tá difícil a gente É. também. Pra mim, pelo menos eu brinco, tá difícil ainda largar e entender. Pô, você não precisa ir hoje, vai funcionar, vai acontecer, né? Porque fisicamente já não é possível estar em todos os lugares. Sim. Bom, seguinte, quando a gente diz que a Moca tem de tudo, você não precisa sair do bairro, é verdade, gente. Aqui na Moca nós temos de tudo. A Moca é uma nação. Nós iremos declarar a nossa independência em breve. Mas, antes disso, eu quero dar para vocês um recado muito, muito especial. Eu tô falando do Cia Moca. Você conhece o Cia Moca? O Cia Moca é a boutique de frutos do mar que nós temos aqui na Moca e tem de tudo o que você pensa em relação a peixes, a frutos do mar, lagostas, vieiras, polvo, bacalhau, peixes do mar, peixes amazônicos, olha isso, e maravilhosos camarões de todos os tamanhos. E o melhor, limpos, eviscerados, prontos para sua receita saborosíssima. E você pode ir na loja e escolher, ou pedir pelo site, como eu prefiro fazer, e receber no conforto da minha casa. Então, você pode pessoalmente na loja, que eu vou dar o endereço, ou você pede no site e eles entregam na sua casa, tá? Com o melhor custo-benefício. Então, anota aí, o Cia Moca fica na rua Itabaiana, 357 na Moca, Belo, Rua Itabaiana, 357 na Moca. Você vê o QR Code que tá aí na tela? Você pode acessar esse QR Code, tem todas as informações, e pelo Instagram, @ciamoca. O telefone é 2693-5973. 2693-5973. Cia Moca, ou Cia Moca, né? Como fala em inglês, o Mar da Moca na sua porta, Belo. E como é importante a gente comer também um pouco mais de frutos do mar, né? Precisa. Essa semana eu não comprei peixe lá para casa, mas eu vou... Então eu tenho uma surpresa aqui, porque Ih. o Marquinhos e o Dodô mandaram aqui para É você. mesmo? Que maravilha, eu já ia cobrar. brincadeira. Opa, ai que maravilha! Olha aqui, gente. Olha Obrigada. o tamanho do camarão. Nossa! Beleza? A gente já tem almoço, hein? Olha que coisa deliciosa. Muito obrigada, gente. Que enorme. Obrigada. Eu ganhei viu? aqui, hein? Tá bonito, hein? Muito obrigada, equipe do Cia Moca. Tá bonito, né? Olha o tamanho, gente, limpinho. Limpinho, já tá Não, pronto. vou utilizar, hein, Valorizo, Marquinhos? valorizo. Colocar um molho branco ali, num macarrão, hein? Será que o Tô chefe brincando. Zanuto faria com camarão, hein? Olha, esse camarãozão aqui é bom botar na grelha, né? Na grelha, Só ele, né? com um tempero Vai, ali. Tem uma receita aí. hein? Aí, A chefe. churrasqueira, tá? É. Churrasqueira, o camarão? Nossa, ficou uma Sim, delícia. ficou uma delícia. É, Mas tem que ser grande, né? tem que ser grande, assim. pra não cair pelo buraco. É, exatamente. E é rápido, né? É rápido, super rápido. Chegou na brasa, Ser só pá. um minutinho de cada lado. Olha lá. Ai, gente, que delícia. Tá me dando fome Muito aqui. bom, muito bom. Felipe, sua última mensagem que você tem, Bruna já vai pensando Ixi. para vocês que estão em casa, vocês que querem, a pessoa de repente tem o sonho de seguir nessa área. Quem está nos assistindo aqui, muita gente da Moca, quero que vocês também convidem os nossos telespectadores aqui, não sei como é que fala, quem assiste pela internet o quê? Os seguidores, Internautas, né? Os seguidores. nossos Aliás, fãs. curtam e compartilhem o nosso Parla Moca aí, que eu sempre esqueço de pedir isso, mas curtam, compartilhem e ativem o sininho para vocês receberem as informações. Sigam o nosso Instagram, @parlamoca. Eu quero que vocês deem a última mensagem de vocês aí, meus queridos.
Olha, surpresa, hein? Negócio de mandar mensagem assim. Ó, Geralmente o Felipe tem vai que- ser pai, hein? Vamos tem já que- contar aqui pra todo mundo. tem que- Quando nasce o bebê? Quando nasce? São setembro. Libriano, será? Ou virginiano, hein? Olha, eu sou totalmente por fora desse negócio de... Ai, gente, Setembro acho que vai ser é libriano. virginiano, signo. pode ser, né? Ou depende. Ou escorpião, né? Não, Libra. Não, Libra, É o da Libra. frente. Minha família Escorpião tem é Libra. outubro. É outubro, que a é. minha- Novembro É. também. Mensagem. Uma mensagem, o que você... Uma dica, um Sacanagem, filme. cara. Você podia ter me avisado que eu ia ter que mandar Quer uma ter mensagem. mensagem? Não, aqui, porque ela mensagem surpreende é a sempre uma coisa Tudo séria, que você né? já falou é muito importante, eu acho, para quem está nos assistindo. Principalmente da questão de você tentar, de você estudar, de você se dedicar, É. de você errar. Porque foram o conjunto dos erros, que teoricamente são erros, na verdade levam aos acertos. Porque vocês estão numa cadeia aí de sucesso. Então, eu acho que eu tiro essa grande mensagem aí de vocês. Mas pode dar Eu agora a acho sua. que, assim, a mensagem nesse aspecto, né, principalmente no nosso caso, restaurante, é de amar os erros, né? Então, começar a gostar de errar e às vezes apanhar também, né? Porque eles fazem parte da construção Uhum. de você ser um profissional melhor, até um ser humano melhor também, né? De ter buscar conhecimento, quando você realmente tem motivação, né? Uhum. Então, ter uma motivação, um objetivo de verdade, né? Saber onde você quer chegar, fica tudo mais fácil para saber, né? Para você suportar um momento ruim, um momento difícil. Eu tenho muita gente, pessoas que eu não conheço, até que me mandam mensagem, pô, eu tô com um problema, né? Eu abri uma pizzaria e não tá caminhando, não tá andando e não tá não sei o quê. Tá? Acho que viver esses problemas fazem o negócio mostrar o caminho dele. Então, acho que é não desistir, né? Que foi uma coisa que minha mãe me ajudou muito, que eu pensei em desistir várias vezes no início da Pizza da Moca. E eu conversava muito com a minha mãe na época e ela me ajudou muito, que era muito difícil mesmo, assim. E buscar, quando você tem um problema, tentar arrumar uma solução e não se entregar para aquele problema, né? Então, Uhum. busca. Eu acho que nesse caminho que está a construção de um negócio prosperar, de repente uma ideia mudar. A gente também às vezes fica muito Preso, né? preso numa ideia inicial, né? Fala, não, eu tenho minha personalidade é forte, eu sou assim mesmo, se não for assim, tem que ser assim. Tem muita gente que é assim, né? Então tem que ter uma flexibilidade, aprender a ouvir, né? Enxergar. Então a pizza mesmo, ela andou por vários caminhos, a hospedaria andou por vários caminhos também e continuam andando. Então acho que saber viver esse fluxo natural das coisas, acho que essa é uma mensagem Navegar, né? Deixar as focada coisas... em negócios. Né? Claro. E a Bruna, hein? A minha palavra sempre, quando vão lá me perguntar o que você acha, eu falo resiliência. Tenha resiliência, porque é muito difícil. O ramo é difícil. Muitas vezes as pessoas entram só por amor, que foi o caso do meu padrão. Eu amo cozinhar, por que não ter? Né? Mas o negócio não é só amor. Você vai dar certo se você tiver amor, claro, mas você vai ter que ter muita paciência, se dedicar e precisar daquilo. Né? Então, a Pizza da Moca não era o plano B, né? Era o plano A, sempre foi o plano A. Então, aquilo ser o seu plano A. É difícil, o começo é difícil, então as pessoas dizem, ai, como é que faz, né? A gente vai lá, tá sempre cheio, mas não foi assim. Não começou assim, né? Aquele famoso, as pingas que eu tomo, mas os tombos que eu levo ninguém vê, né? Não foi assim. Então, demorou tempo, né? Para as coisas acontecerem. Então, o meu conselho é tenha resiliência. Continue aí nos seus objetivos e aprender a gostar dos erros. E tem que ter erros. E vão acontecer erros. Eu anotei Tempo uma todo. frase da Bruna que eu achei muito legal. Que assim, o sucesso é realizar seus sonhos com o seu trabalho. Isso. Achei muito legal isso que você escreveu. Eu olho... A Pizza da Moca não é só um negócio para mim, né? É o que eu vou poder realizar através dela. Então, isso para Legal, mim é é bem muito inspirador marcante. isso. É o que ela me proporciona realizar. Claro, maravilhoso.
E os recados, Ricardo? Vamos lá. Tem alguns aqui, hein? Primeiro, agradecer ao nosso patrocinador master, o Grupo São Cristóvão Saúde, né, do Valdir Ventura. Né, o Convênio São Cristóvão tem vários planos de saúde, né, várias modalidades, e para todos os perfis. Agora são 8 ambulatórios próprios que o grupo já tem. Tem de ortopedia, tem várias. A gente está bem atendido aqui na Moca, né? Nesse momento, claro, está todo mundo muito problema aí com as doenças que estão acontecendo, dengue e outras coisas, né? Então, mas as coisas estão acontecendo. sãocristóvão.com.br. Hoje a gente fez aqui, como a gente tem feito nos últimos tempos, né? Um café de esquenta bem gostoso lá fora, né? Com apoio da Cepam, né? A maior padaria do Brasil, que tem também, oferece os produtos por delivery. Você que gosta do delivery. Eu gosto. Ela está lá na Rua Ibitirama, 1409. Eu brinco com eles que, assim, antigamente, bem antigamente, tinha a tecelagem Vânia na Rua Ibitirama, né? Então, antes da Vânia, depois da Vânia. Agora é antes da Cepam e depois da Cepam. Virou a referência da rua, né? E as empresas que já estão usufruindo aqui do Parlamoca, né? Do nosso desempenho nas redes sociais, que é a Corte Kids, o Cia Moca, os vinhos Fabene e o Porto Del Mar também. E os apoiadores, Grupo Artesana, Project Elétrica, Futura Tintas, Sil Carreiro Design de Interiores, Anhaia Móveis e ProShield. E tem um recado também que acho que a gente deveria passar, que é assim, a gente tem percebido que os cortes que estão sendo mais curtidos, eles falam das coisas boas do bairro. Verdade. Né? Dos lugares, das lojas, dos restaurantes, das pizzarias. E a gente vê as empresas do mercado imobiliário distribuindo papel adoidado aí, fazendo coisa, e sempre fala, olha, aqui é perto de tal lugar, perto daqui. Tá uma grande oportunidade aqui de aproveitar o espaço do Parlamoca, porque as pessoas estão curtindo. Verdade. Né? É isso. Muito bom. Então, hospedaria, o convite para o pessoal, a pizza da Moca. Não, a Bruna fala da pizza, você fala da hospedaria. Fala dos outros negócios também, Felipe. Bom, a hospedaria fica lá na Borges Figueiredo 82, aqui na Moca. E no Itaim, na Clodomiro Amazonas 216 ou 218, mas para chegar no 218 você vai passar para 216. Então já vai saber se é isso. E os nossos outros negócios, a Honesta, nosso fininho mais novo, né? Nasceu em 2022. Muito aconchegante. Que é na casa que eu nasci, inclusive, na Oratório 113. Mas é uma pizza mais delivery, tem um salãozinho pequenininho lá. A partir das 5 continua tendo uma pizza ali na... Não, a gente não tá mais essa. É uma pizza mais paulistana, uma pizza mais clássica, que também é um momento meu que eu tava saudosista com esse negócio paulistano, essa saudade dessa pizza mais crocantezinha e tal, né? Com um pouquinho mais de cobertura. E... Oratório 113, mas é foco mais no delivery, mas é muito gostosa, uma pizza mais clássica, tem uma afogaça muito gostosa lá também. E a da Moca Pizza Shop fica na Fradique Coutinho 214, 411. Nossa, põe no Google. Não sei. Fica no quarteirão do metrô da Rua dos Pinheiros. Em frente ao Tantã. Ao Tantã, né? Eu falo isso para as pessoas. Fica em frente ao Tantã. Boa referência. Que é a nossa pizza romana. Quem nunca comeu, vale muito a pena. Rua Fradique Coutinho, 154. 154. Pinheiros. Quase igual. Quase. Bruna, pizza da Moca. A pizza da Moca, na Rua da Moca 1747. No pé do viaduto. No pé do viaduto, passando a imprensa. Passando a imprensa. E aí, que dia funciona, horário? Segunda a segunda. Lá no fecha. Sem descanso. Mas a partir de que horas? Das 18 às 23. E na Rua João Moura, 529, também de segunda a segunda, das 18 às 23. Antes da pizza da Moca, onde é que vocês comiam pizza na Moca? Pra sair, pra comer, a gente come na São Pedro. São Pedro. Legal. Eu gosto muito. Abraço, Maurício. Gostoso. Muito gostoso. Super tradicional, né? Sim. E o que você frequenta aqui? Porque o Felipe agora não tá, por enquanto, na Moca. Nossa, por enquanto, não, mas Felipe. Eu tô sempre. Vive na Moca, mas não tá habitando aqui. Eu frequento bastante lugares aqui. O que você frequenta? Eu vou na Cozinha dos Ferraris. Olha lá.
Eu gosto do café aqui do Visconde. do Visconde. Eu gosto do Standard Burger. Eu vou no Tatá, no Cadillac. Mercado você faz aonde? Mercado, eu vou no Yamauchi. Uhum. Não tem jeito, Quem ainda não sou presa. Mas quando eu quero algo prático, eu vou no Minuto Pão, na Paz de Barros. Padaria Monte Líbano, Imbatível. imbatível. Não tem pra ninguém. E o cabelo, essas coisas é na Moca também? Sim, eu vou na Gal. Legal, muito bom. Ó. É isso aí. Isso aí. É isso aí, pessoal. Felipe, Bruna, vocês são lindos, vocês se dão super bem. Às vezes sim, às Sim, vezes às vezes não. a Foi gente irmão, briga. né? São vocês dois Ela, só de ela é irmãos? ensanduichada, não, ela tá Não, no eu sou meio. do meio. Ela é do meio. E quem que é? O é mais velho ou mais novo? Mais Matheus, novo, mais Matheus. novo. E o Matheus faz o quê? O Matheus ficou pro lado... Fica trabalhando na empresa do meu padrão. Ah, tá bom. Alguém Mas ele tinha já que se Ficou mais pra aventurou. administração. É, mas Foi. ele já se aventurou também. Em Também já pizzaria, ele teve já uma se pizzaria. aventuraram. Então são 3 filhos. São, Nossa, 3 são. irmãos. Que gracinha. Olha, vocês são um exemplo, uma família linda, legal. abençoada. Que Obrigado. Deus continue Obrigada. abençoando vocês, a família Lorena, Amém. o bebezinho que logo chega. Pessoal, foi um episódio delicioso com Foi. vinho, com camarão, com perfume de pizza, de bife milanesa da hospedaria. Então, vocês estão mais do que convidados a experimentarem esses sabores da Moca, que são realmente aquela cozinha afetiva, né, É isso Ricardo? mesmo. Isso mesmo. Obrigada por estarem com a gente. Obrigada mais uma vez por estarem Obrigada aqui com a pelo gente. Obrigado, Gente, pelo muito convite. Uma obrigada. honra. Beijo. A gente se Tchau, encontra tchau. no 11º episódio do Parla Moca. Isso. Tchau. Valeu. Muito bom. É legal? Ai, Muito gente, bom, muito muito legal.